Bom, ontem eu tive lá na Sociedade Brasileira de Ciência para acompanhar a visita do Eduardo Campos e da Marina Silva. E eu fiquei bastante bem impressionado com a linha, né, que eu acho que do discurso, né, que eu acho que tem, assim, é um momento oportuno, né, de fazer as discussões que foram feitas, um eixo de empreendedorismo, de inovação, a manutenção das políticas dos dois últimos presidentes, Fernando Henrique e Lula, né, e o questionamento das linhas do atual governo, né? Eu acho assim que tem ali um eixo interessante e acho que o Eduardo Campos tem uma experiência como governador e também o Aécio, eu acho que tem um pouco essa linha também. Eu acho que a gente tem como analisar o que pode ser o presidente a partir dos governadores. E acho que o perfil, assim, de você ter candidatos a presidente que foram governadores é algo muito bom, né? Porque o cara passa ali pelo aquele crivo ali, você vê o trabalho. Eu acho que tanto um quanto o outro tiveram isso. Eu acho que o Eduardo Campos tem ainda ali do lado da Marina, que está muito antenada com esse mundo digital. Então é uma expectativa que se tem, né, de a gente poder aliar essa discussão do que precisa ser feito do ponto de vista, digamos assim, genérico, e um detalhamento da política apontando para a nova governança digital. E essa nova governança digital, ela não é uma governança digital que a gente vai trabalhar na política, né? A gente tem um problema de representação e de inovação em todas as áreas da sociedade, tanto pública quanto privada. O modelo que a gente construiu, a governança que a gente tem hoje das organizações, é uma governança voltada, um modelo de governança baseado no ambiente cognitivo que a gente tinha, que até previu o uso do computador em alguma escala, né? Mas não da colaboração de massa. Colaboração de massa, ela só surge com a chegada da banda larga a partir de 2004, e a partir de 2004 você começa a construir, você começa a ver na sociedade surgir um novo modelo de governança digital, em que você muda a maneira de resolver problemas. Você começa a ter a possibilidade de você resolver problemas de uma outra maneira, criando plataformas digitais colaborativas com a participação intensa do cidadão. E não é uma participação na comunicação, é uma participação na decisão, né? Na tomada de decisão. Quando uma pessoa vai lá e dá as estrelinhas para um vendedor do Mercado Livre, ele está qualificando aquele vendedor, e o próximo que chegar vai tomar uma decisão a partir de uma eleição permanente que acontece ali, né? Em que você vai trabalhar em cima do mérito, você amplia o mérito. E essa governança digital é um resgate da possibilidade de criar uma meritocracia maior na sociedade. E é disso que a gente está precisando. Sociedade controlando as organizações, controlando mais as organizações, né, via digital, para que a gente possa ter o mérito valorizado e aquelas pessoas que estão trabalhando melhor para a sociedade serem valorizadas, ganharem mais autoridade, né, e ganharem mais liderança. E as pessoas que não estão perderem
autoridade e perderem liderança. É aquela coisa que eu converso aqui o tempo todo. A gente criar autoridades com liderança e lideranças com autoridade. Hoje a gente tem exatamente o contrário. A gente tem autoridade sem lideranças e liderança sem autoridade. Esse é o problema. Então, o que a gente vai caminhar nessa direção? A gente vai caminhar para uma discussão que bom, tudo bem. Então, o que a gente teria, e aí eu tenho participado da rede, né? A rede faz parte desse movimento aí, da chapa do Eduardo Campos, e o que a gente poderia ajudar em termos de rede, em termos dessa visão do mundo digital, para fazer a diferença no governo. Então, eu estou trabalhando há 22 anos que eu trabalho com estratégia digital, né? Então, 22 anos são pensando e discutindo isso. Já tive uma primeira fase no lançamento do meu livro com o professor Marcos Cavalcante em 2006, em que a gente acreditava que as organizações tinham que fazer mudanças internas e melhorar a maneira de se fazer a gestão e a governança. E agora, no livro de 2013, eu assumi, depois de quase 7 anos, vendo que esse modelo não estava funcionando, eu fui entender por que esse modelo não estaria funcionando. E percebi que a gente está fazendo uma mudança, né? A gente está fazendo uma mudança de governança da espécie. O ser humano, conforme ele vai crescer em termos de complexidade demográfica, ele vai migrando. Então a gente passou por alguns perfis aí de alguns mamíferos, né? De alcatéias pequenas para grandes manadas, através de representação de um líder alfa. E agora a gente está começando a sair dos mamíferos, obviamente que a gente não vai perder determinadas características disso, mas a gente está indo imitar o modelo da organização das formigas, né, dos insetos, em que a gente vai começar a construir esses rastros que vão permitir que você possa deixar rastros, como eu estava falando no Mercado Livre, um para os outros. Então isso tem uma metodologia, né, para você fazer essa passagem, e é isso que eu estou desenvolvendo. E agora, nos últimos 2 anos e meio, a gente está tendo um case, uma experiência aqui na Prefeitura do Rio. Como é que é o processo? E eu acho que a gente poderia estabelecer isso no governo federal. Primeiro, você cria um laboratório que pode ter vários nomes. O nome que a gente deu aqui na Prefeitura do Rio foi Laboratório de Inovação de Colaboração Digital. Bom dia! O que eu gosto no meu laboratório aqui na Lagoa, eu gosto de chamar de laboratório de migração para nova governança digital. Que na verdade a gente está indo de um modelo de governança para o outro. Mas tudo bem. O nome, eu acho que é bom a gente falar de laboratório, porque é uma coisa de experimentação, né? Então, diferente dos outros modelos de mudança, esse modelo de mudança do laboratório, em função dessa mudança radical da cultura, a primeira coisa você não transforma isso num projeto de Estado, você não massifica isso, porque primeiro que a gente é uma coisa muito nova, segundo que você não tem um modelo pronto para massificar, e o terceiro que esse modelo ele é participativo, ele não é assim, tem uma fórmula pronta e você vai colocar aquela fórmula e todo mundo vai repetir, porque senão não teria nenhum sentido. A gente está falando de participação, né? Estava lendo o livro da Amazon, que é a loja de tudo, que o Jeff Bezos tem essa sacação, quando ele vai montar lá o negócio dele de plataforma para as pessoas poderem criar seus programas, ele percebe que a gente está entrando num mundo em que você tem que dar a plataforma e deixar as pessoas criarem em cima dessa plataforma. É mais ou menos essa a ideia do laboratório, né? Então, o laboratório de inovação de migração digital,
de migração para a nova governança digital, ele tem que ser, primeiro tem que criar um epicentro, né, que teria que trabalhar diretamente direto na presidência, em que a gente começaria a trabalhar, né, as linhas mestras, né? Quer dizer, qual é a plataforma que vai ser pensada? Tem que ter uma tecnologia, tem que ter uma plataforma para começar a pensar sobre isso. E aí depois, tem que descer isso para cada um dos ministérios. Cada ministério tem que ter o seu próprio laboratório, né? E independência para poder começar a fazer projetos pilotos desse laboratório. E daí para frente, cada um dos laboratórios vai, por sua vez, criar outros laboratórios. Então você vai ter uma rede de laboratórios de inovação e a coisa mais importante é compartilhar ou alinhar, né, essa visão do que é essa nova governança, como é que é o modelo dessa nova governança, como é que a experiência na sociedade está mostrando, como é que as coisas estão sendo feitas, para você poder compartilhar esse modelo, né? Aprender aí com a garotada como é que as coisas estão funcionando. Tem características específicas de como é que ela funciona, de como é que ela não funciona, o que está dando certo, o que não está dando certo, e a gente começar uma difusão de laboratórios nessa direção em todo o governo. Uma das coisas que eu aprendi também nesse projeto aqui da prefeitura, que esse tipo de laboratório, ele trabalha, primeiro, nessa linha piloto. Então você vai fazer um piloto. O laboratório ele não sai massificando. O modelo que inclusive tem aí como experiência a urna eletrônica. Vai fazer uma mudança na Secretaria de Saúde, no Ministério da Saúde. Então você vai fazer um piloto. Vai fazer uma coisa na educação, você vai fazer um piloto. Vai fazer uma coisa nas universidades, você vai fazer um piloto. E aquele piloto vai ser observado, vai ser analisado, vai ser visto em separado. Funcionou? Funcionou. Isso, beleza. Vamos fazer o segundo piloto, o terceiro ou o quarto. Isso aqui não funcionou. Então vamos fazer a avaliação do que não funcionou. E a gente vai começando a abrir a possibilidade de a gente começar a trabalhar com essa colaboração de massa em cada um dos órgãos do governo, né? A outra coisa que é característica, né, além dos projetos pilotos, é o voluntariado. Como é que a gente faz? Todos os cursos que eu fiz na prefeitura, todos eles foram voluntariados. Então você faz a convocação, abre as turmas e convoca os voluntários que querem participar. Então não é uma indicação de fulano, beltrano. Você vai pegar os voluntários. E aí se você tiver mais voluntários que tamanho de vaga, você faz uma seleção, né? O critério de seleção qual é? Multiplicadores, inovadores, pessoas que realmente queiram se dedicar à inovação, cabeça aberta, né? Que tem um compromisso com o cidadão, compromisso de deixar um legado, um compromisso ético de trabalho. Então a gente começou a fazer esse critério e a gente começou a ter os voluntários. Então você vai criar os voluntários e esses laboratórios vão começar a criar os projetos pilotos. Na verdade seria aí uma espécie de modelo, teria um modelo, você vai criar um modelo em várias áreas de como a gente pode funcionar de forma diferente usando a colaboração de massa, né? Obviamente tem coisas que a gente vai aprender que são interessantes e coisas que a gente vai indo descartando. E a gente, em cada área, vai ter uma característica diferente. E aí a gente começa esse trabalho de inovação e aí as pessoas vão dizer, peraí, essa é a proposta, né, de participação do movimento social do atual governo. É completamente diferente e é radicalmente diferente. Porque o atual governo, o que ele está pegando? Ele está pegando lideranças de determinados segmentos da sociedade para conversar. Um projeto como o Mercado Livre, ele não conversa, ele cria, através da colaboração de massa, indicadores de satisfação direta do cidadão. Não é intermediação. Não é uma intermediação que passa por
pequenos líder alfas. É uma reintermediação que passa direto pelo uso da colaboração de massa pelo cidadão, através da criação de algoritmos. Então você tem a possibilidade de ir aferindo aquilo que está sendo percebido pela população como uma coisa positiva. Então não é quase como se fosse uma participação direta, né, regulada pelos algoritmos, que é o que está funcionando aí no mundo 3.0. É você deixar que as pessoas possam ir a partir do consumo dizendo qual é a televisão que funciona, qual é a televisão que não funciona, qual é o rádio que funciona, qual é o rádio que não funciona. E aí a partir daí você vai aperfeiçoando os processos de serviço, os produtos de serviço. É nessa linha que a gente está falando, né? Então não é um modelo de democracia representativa que se aproxima daquele modelo cubano de um elege o delegado, o outro elege outro delegado, aí você tem os representantes. Isso aí, o que a gente está propondo não podia ser feito antes. É um modelo que é um modelo novo, em que você vai ampliar a participação do cidadão através da colaboração de massa, né? Isso só pode ser feito através de uma plataforma, e isso só pode ser feito através de um algoritmo. Ah, mas isso aí vai ter problema. Claro que vai ter problema. A gente vai ter que aperfeiçoar o algoritmo, e isso faz parte da discussão. Como é que esse algoritmo vai ser feito, como é que a gente pode abrir esse algoritmo, os critérios que vão ser utilizados. Tudo isso faz parte da discussão. Não é um processo que está pronto, nem é um processo simples. É um processo complexo, mas que vai dar um salto de qualidade na maneira da prestação de serviço do governo, né? Então, vou pegar um exemplo falando da Sociedade Brasileira da Ciência, que teve a Sociedade Brasileira da Ciência que a gente teve ontem, a Academia Brasileira, se eu não me engano. E aí como é que a coisa funcionou? Como é que a gente poderia pensar isso na área de ciência, né? Uma das coisas que esse laboratório de inovação pode fazer na área da ciência seria assim, um dos projetos que eu acho que pode abrir esse laboratório de inovação na área de ciências, que é para inovar na ciência, já pegar e multiplicar a experiência que está sendo feita em São Paulo. Que é uma coisa assim, a gente precisa, qual é a ideia? A gente precisa quebrar, nós temos um gap educacional. Se a gente for pelo modelo tradicional sem atalho, esse nosso gap educacional só vai se resolver quando a gente precisar resolver um outro gap educacional. Então a gente nunca vai estar zerando esse gap educacional. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser inteligente, a gente tem que ser criativo para usar essas ferramentas colaborativas e pegar o Brasil e saber usar. O Brasil é o país que hoje é um dos países do mundo que mais usa a rede social durante mais tempo, fica nas redes sociais. Aí as pessoas às vezes me perguntam, por que isso? Porque nós somos um país oral, né? A cultura oral, apesar de a gente ter o segmento que está na internet, não é um segmento oralizado, mas a cultura oral, ela se dissemina. Então uma coisa é você ter um cara que não lê, que é analfabeto, que trabalha com a oralidade 100%, e a outra coisa é a cultura do país, que é criada a partir desse perfil, né, que fica muito forte. Então a gente tem no país uma cultura oral. As pessoas, né, gostam da interação porque a oralidade, ela pede interação. Ela pede interação por quê? Porque se o cara não tiver contato com a outra pessoa para conversar, ela não se informa, ela é informada através do outro. Então, você tem que quebrar as barreiras da interação, você tem que falar com as pessoas. E aí cria uma cultura. Você vê que nos outros países tem tudo escrito e aqui não adianta ter escrito porque as pessoas acabam perguntando, porque é uma questão da cultura. Então, a gente tem essa oralidade e isso pode ser uma desvantagem, mas pode ser uma vantagem também. Então você tem que usar o que é teoricamente desvantagem e fazer do limão a limonada. Então se a gente tem esse perfil da oralidade, e se a gente tem essa dificuldade da leitura, a gente hoje tem uma possibilidade maravilhosa para a gente poder usar isso. Se a gente pegar esse projeto lá de São Paulo, o que é o projeto lá da Univesp TV?
Eles pegam um professor que já está sendo remunerado por uma universidade, né? Esse professor está sendo remunerado pela universidade, só que ele dá a aula dele acabou e a aula dele fica ali, presa no tempo e no espaço, perdida no tempo e no espaço. Então o que eles estão fazendo? Eles estão colocando câmeras de vídeo. Eu, por exemplo, estou fazendo um curso agora, de astronomia, né, de graduação, astronomia, com um professor da USP. Vou dormir, boto o curso, fico ouvindo. Eu que não tenho nada, não fiz vestibular para astronomia, estou assistindo um cara de alto nível dando um curso sobre astronomia, né? Aonde que eu ia poder ter esse tipo de curso, né, com essa sofisticação, que é o mesmo curso de graduação que um aluno da USP está tendo, né? Então, se a gente imaginar o início de um projeto em que cada professor, em todas as universidades federais, a gente vai estimular, né, através do voluntariado, que os professores coloquem as suas aulas na internet. Não precisa nem ter vídeo, não precisa dessa estrutura toda de filmar. Obviamente que tem algumas aulas que pedem vídeo, mas mesmo essas aulas que pedem vídeo, e mesmo que o cara não tenha acesso a isso, o cara pode botar o link, por exemplo, no PowerPoint que ele botou na sala de aula. Então ele pode, com um gravadorzinho aí de $20, $25 no máximo, como eu tenho feito em todos os meus encontros e aulas, eu colocar as coisas na internet. E a partir daí, eu começo a ter a possibilidade de fazer uma discussão. Eu começo a disseminar as aulas que vão sendo feitas pela universidade. Então você tem áudios, porque você também pode, aí você pode, no laboratório, ele pode ter os áudios do próprio laboratório, ensinando a transformar vídeo em áudio, mostrando como é que o cara pode ouvir, né, no seu smartphone ou no próprio celular, se ele tiver MP3, como é que ele pode escutar essas aulas em qualquer lugar que ele tiver. Então você vai começar a ganhar um espaço que está vazio, que a gente pensar, o cara tem que ir para a sala de aula. Não, o cara pode, por exemplo, estar interessado em astronomia. Então o que ele vai fazer? Ele vai escutar aquela aula em qualquer lugar, usando a oralidade, pulando o livro. Olha só, não estou dizendo que a gente não vai incentivar a leitura, mas eu estou dizendo isso. Se o cara pode escutar e ele puder aumentar a possibilidade dele de escuta, isso vai fazer com que acontece comigo. Pode ser que haja o interesse de você começar a ler aquilo que o cara está falando, as dicas que ele está falando, os livros que ele está sugerindo. Então você pode, a partir dali, né, ir caminhando com um certo autodidatismo, que eu acho que é um dos caminhos que a gente tem que trabalhar para quebrar esse gap, né? Apostar na oralidade, que a gente tem vantagem, incentivar o voluntariado dos professores, usando, né, a internet como um canal de distribuição desse conjunto enorme de material que será produzido. É pegar uma experiência de sucesso e ampliar isso, né, para uma coisa massiva. Aí você vai dizer, mas os professores vão ter interesse disso? Aí você cria o incentivo. Claro que vão ter, eu pela minha experiência, vão ter professores que vão fazer isso só pelo fato de dizer, pô, pode fazer isso, o cara vai fazer, né? Saber, aprender e tal, ele vai fazer e tal. Ele vai fazer na base do amor. Mas você pode valorizar esse amor. Você pode criar naquele ranking que você tem dos professores, que é um ranking hoje feito baseado apenas na publicação, você começar a trabalhar com esse ranking de maneira diferente. Você começar a trabalhar com esse ranking de maneira diferente. Tem uma coisa na internet, uma CLUT, a gente criar um CLUT científico. O CLUT é uma referência de participação das pessoas em rede social. Então o que a gente pode fazer? A gente pode criar um CLUT que vai incluir no algoritmo a quantidade de vídeos que ele está postando e o interesse das pessoas naquele vídeo. E o CLUT dele vai subir.
né? É uma referência que a gente pode fazer em termos de avaliação. E você pode até ter uma avaliação se as aulas deles estão sendo vistas por pessoas daquela área, de outra área, e você vai podendo dar uma referência para o cara. Então, com isso, você vê, o custo para fazer um troço desse é quase zero, porque o cara já está dando aula. O mais caro a gente já está fazendo. O mais caro a gente já está fazendo, que é você botar o cara em sala de aula. O mais barato é reproduzir o que está sendo falado em sala de aula. E isso a gente não está fazendo. Num país que tem um gap educacional como o nosso, isso eu poderia dizer que é um crime, né? Ah, mas tem professores que não vão querer. Tudo bem, o custo dele vai ficar lá embaixo. E a valorização que as pessoas vão passar a ter vai ser essa. Ah, mas eu não quero disseminar as minhas aulas porque eu vou ser substituído, eu vou perder poder aqui, etc. Né? No mundo que a gente está vivendo hoje, de mudanças radicais e de inovação, né? Se o cara repete sempre a aula dele, ele vai ter que começar a pensar sobre isso também. E ele vai começar a receber também informações e críticas, né, das pessoas que vão assistir às aulas dele. Então a gente vai começar a fazer a coisa mais importante, que é começar a abrir a ciência para a sociedade, abrir as universidades para a sociedade. E as pessoas vão poder começar a interferir, questionar, né, dizer, poxa, mas espera aí, esse cara está dando aula sobre esse tal assunto, está falando de habitação, mas não está falando de favela. Por que esse cara não está falando de favela? Né? Pô, esse cara aqui está dando aula não sei o quê, mas está esquecendo o problema da saúde pública. Por que ele não está falando da saúde pública? E tal, e aí vai começar um questionamento. Isso pode ter desdobramento nas pesquisas que vão ser feitas, etc, etc. Bom, é só para mostrar um exemplo de como a gente pode trabalhar com laboratórios de inovação e uma aplicação prática e simples que vai fazer uma grande diferença num governo que tenha vontade de colocar a nova governança digital a serviço da população. É isso.